Fala galera, belezinha? Depois de fazer uma pequena homenagem pro atacante Roger com um top 5 só de golaço do artilheiro alvinegro com a camisa do Botafogo, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que agora a gente tá com uma nova meta, um pouquinho ousada e tal, que é chegar em 3.000 inscritos até o fim do ano. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Rapidinho, acabou o vídeo aqui, você vai lá, deixa seu like, que é nóis. E o capítulo de hoje é um tanto quanto diferente. Aqui vocês estão acostumados a ver aquela rivalidade ferrenha, mano, inimizade e tal. Mas o clássico entre Botafogo e Vasco é mais conhecido por atitudes amigáveis do que qualquer outra coisa. Não é por menos que o duelo entre esses dois gigantes do nosso futebol recebe o nome de Clássico da Amizade. Mas peraí, antes de começar eu queria deixar uma coisa bem clara. Não é porque é clássico da amizade que na história entre eles não tenha existido casos de extrema rivalidade, briga, polêmica e tudo mais. Mas assiste aí que vocês vão entender. Bom, e se de um lado nós temos o Botafogo de Futebol e Regatas, fundado no dia 1º de julho de 1894, de outro nós temos o Clube de Regatas Vasco da Gama, que veio 4 temporadas mais tarde, no dia 21 de agosto de 1898. Embora o epíteto de Clássico da Amizade seja só dos anos 2000, essa boa relação entre Glorioso e Gigante da Colina já é desde a época do amadorismo no futebol. Isso porque quando o Cruz Maltino foi campeão carioca de 1923, muitos clubes da elite carioca tentaram marginalizar o clube, porque ele era formado por negros, pobres, semi-analfabetos. Coube então ao Botafogo tomar uma atitude firme e ser o primeiro a se aliar ao Vasco, criando então uma liga mais voltada para atletas profissionais e com um espaço mais democrático, se opondo definitivamente a Flamengo, Fluminense, América e Bangu. E por falar em 1923, foi justamente nesse ano, no dia 22 de abril, que aconteceu o primeiro duelo entre Botafogo e Vasco. Disputado no antigo campo da Rua General Severiano, ainda válido pelo Campeonato Metropolitano, com vitória vascaína por 3-1. E olha que a primeira vitória do Botafogo no clássico demorou um bocadinho para acontecer, viu? Ela veio só no 18º confronto entre eles, lá em 1928, quando o Clube da Estrela Solitária venceu por 3-1 no Estádio das Laranjeiras. E nesse início a disputa pela hegemonia estadual era muito grande e bastante equilibrada. Para vocês terem uma noção, até o campeonato de 1950, vencido pelo Vasco em cima do América, o maior campeão carioca era o Fluminense com 15 títulos, depois apareceu o Flamengo com 10 e logo abaixo vinham Botafogo e Vasco com 9 cada. Sendo que nesse tempo, com o Glorioso e o Gigante montando baitas equipes, como em 1948, quando o Vasco foi campeão sul-americano, um torneio que dava origem à Libertadores, mas acabou perdendo o título estadual para o Botafogo de um tal de Nilton Santos. 3 temporadas mais tarde, deu Botafogo de novo, só que agora não era bem uma decisão, já que só o Glorioso tinha chance de título, o Vasco já tinha, tava lá embaixo na tabela e tal. E foi justamente o Alvinegro quem se sagrou campeão ao vencer o rival na última rodada do torneio municipal. Alguns anos depois veio o troco vascaíno em grande estilo, no super campeonato carioca. Com o Cruz Maltino conquistando o estadual após 2 jogos extras contra Botafogo e Flamengo. E na sequência o clube já emendou um triunfo mágico por 2-0 diante do favoritíssimo Botafogo de Mané Garrincha na decisão estadual de 65. Mas aí em 68 não teve jeito e veio um atropelo do Botafogo na decisão estadual. Liderados por Jairzinho dentro de campo e Zagallo no comando técnico, o Glorioso goleou o Vasco por 4-0 e faturou o título carioca. Na sequência, a nova década reservou vários confrontos interessantes entre os dois. Primeiro, o Vasco deu o troco e levou o Carioca de 70 em cima do Botafogo, num caso bem parecido com o Municipal de 51, quando o rival já não tinha mais chance de título. Depois, em 75 e 76, os dois chegaram à fase final do estadual, mas acabaram vendo o Fluminense erguer a taça. E por falar em 76, ninguém esquece daquele golaço marcado por Roberto Dinamite,
tido por muitos como o gol mais bonito da carreira do gênio. Luiz Carlos para Roberto, lá vai o Dinamite, abertura Dé, na cara, botou Zanata, pode marcar, atenção, procura ângulo, tenta o chute, domina, volta com couro, levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Para completar, na temporada seguinte deu o Vasco de novo em cima do Botafogo, agora na final da Taça Guanabara. Até aí o Botafogo já tinha brilhado na década de 60 com times mágicos e conquistas como o Brasileiro de 62, 3 Rio-São Paulo, além de 14 estaduais. Enquanto o Vasco teve um certo brilho maior na década de 70, mas até lá também já tinha levado 14 estaduais, 2 Rio-São Paulo e o próprio Brasileiro de 74. Eis que chegam os anos 80 que não deixaram tanta saudade assim para nenhuma das duas torcidas. Afinal foram apenas 4 títulos na década. 3 estaduais pro Vasco e 1 pro Botafogo. Mas pelo menos a temporada de 88 reservou um duelo pra lá de espetacular. Foi um jogaço emocionante e bastante polêmico, com o jovem Romário dando mostras de carrasco do glorioso ao marcar logo 3 gols e ver Vivinho fazer o 4-0. 8 minutos, Giovani lançou o Romário, ele se livrou do goleiro Jorge Lourenço e marcou o 3º gol do Vasco. E o 10º gol dele na Taça Guanabara. Romário agora é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. 2 minutos depois, Vivinho foi lançado pela ponta direita. Entrou livre pela área, ameaçou cruzar e com um leve toque fez o 4º gol do Vasco da Gama. Jogo ganho? Que nada. Logo depois começou a reação botafoguense, que marcou 3 com Luiz Cláudio, Paulinho Criciúma e Luizinho e quase empatou. Fim de jogo, 4-3 pro Vasco. Mas beleza, a década passou rapidinho e logo chegaram os anos 90 com tudo para as duas equipes. Primeiro o Glorioso, que havia sido o último campeão de 89, repetiu o feito em 1990. Agora numa final bem polêmica. Bom, o regulamento dizia que a final estadual seria formada pelo vencedor da Taça Guanabara, no caso o Vasco, contra o vencedor da Taça Rio, no caso o Fluminense. Mas que caso um terceiro time somasse mais pontos nos 2 turnos, ele se classificaria direto para a final e essa então decisão carioca se transformaria numa espécie de semifinal. Com isso o Vasco venceu o Fluminense por 1-0 e foi encarar o Bota na grande final. Só que as duas equipes discordavam bastante desse regulamento, já que para os vascaínos, em caso de vitória do rival, deveria acontecer uma prorrogação. Já para os botafoguenses, em caso de vitória simples, o título era deles. Só que depois da vitória do Botafogo por 1-0, os jogadores botafoguenses deixaram o gramado, se recusando a disputar a prorrogação. Com isso, o Vasco considerou que o Glorioso abandonou o campo e se autoproclamou campeão. Mas como a taça havia sido levada pelos botafoguenses ao término da partida, os jogadores do Vasco pegaram uma caravela levada por algum torcedor da geral e deram uma espécie de volta olímpica. Por fim, depois de uma decisão judicial, o título ficou mesmo com o Botafogo. Mas depois disso, o Vasco deu o troco e levou logo um tricampeonato consecutivo no estadual. Aí na sequência, em 95, veio o 2º título nacional do Botafogo, naquela final polêmica contra o Santos. E em 96, uma vitória marcante por 5-3 sobre o Vasco, na extinta Taça Cidade Maravilhosa. Até que chega 97, uma temporada mágica para as duas torcidas, onde na primeira final do estadual, vencida pelo Vasco, Edmundo polemizou com a famosa dança da bundinha. Edmundo deu uma rebolada agora na frente do Gonçalves. Bom, o Pimentel partiu para cima. Pensei que o Pimentel fosse brigar com o Edmundo, não foi o que aconteceu. Só que depois quem riu por último foi o Botafogo, que venceu a partida de volta e conquistou o campeonato carioca. Sendo que alguns meses mais tarde o Vasco terminaria com o título brasileiro. Sem esquecer também que a década de 90 ficou marcada pelos títulos internacionais das duas equipes. Enquanto o Botafogo levou a Copa Conmebol de 93, o Vasco foi campeão da Libertadores em pleno ano do centenário, 1998. Com o gigante emendando ainda mais algumas taças, como o próprio Carioca de 98, depois veio o Rio-São Paulo de 99, além do Brasileiro e da Mercosul do ano 2000. Essa Mercosul, aquela virada sensacional em cima do Palmeiras. E os anos 2000 começaram logo com um baita chocolate vascaíno pra cima do Botafogo, onde sem qualquer piedade, Romário abriu o placar logo aos 50 segundos e Juninho Paulista ampliou com um gol aos 15 e aos 35 da primeira etapa. Olha o Juninho, partiu Romário, bom passe, condição é legal. Baixinho, invadiu, ajeitou, pé direito, Juninho para fazer. Gol!
Já no segundo tempo, o show continuou com Juninho Paulista, Romário, Pedrinho e Euler decretando um massacre sobre um rival que andava em campo. 7-0. 3, Jorginho Paulista, o cruzamento, Romário vai pintar mais um, adiantou demais, tirou o zagueiro, voltou, Pedrinho tocou. Invadiu a área, cortou o zagueiro, pé direito, bateu! Gol! E a fase do Bota estava tão ruim que apenas 2 anos depois veio o primeiro rebaixamento para a Série B. Mas aí beleza, o Glorioso reagiu, voltou na temporada seguinte e voltou também a fazer embates épicos contra o Gigante da Colina. Como em 2007 na semifinal da Taça Rio, quando o imprevisível marcou presença. Afinal, em apenas 3 minutos, Renato e Abedi deixaram o Vasco na frente e logo depois, Lúcio Flávio conseguiu diminuir com Zé Roberto empatando antes dos 30. Bateu a gol! Mesmo assim, ainda deu tempo do Cruz Maltino conseguir voltar à frente, só que ele viu o Botafogo garantir a virada ainda no primeiro tempo, com Dodô e Lúcio Flávio. Muito próxima, correu o Lúcio Flávio, caprichou no canto, é gol! Gol! Tudo decidido? Que nada. Na etapa final, Allan Kardec fez o 4-4 e levou a decisão às penalidades, onde o Glorioso venceu por 4-1 e foi para a final. Depois disso, quem passou por momentos de dificuldades foi o Vasco, que acabou rebaixado em 2008. Mas assim como o rival, o Gigante se recuperou, voltou para a elite e logo reencontrou o Bota numa semifinal de Taça Rio, agora em 2009. Com o próprio Cruz Maltino sendo considerado o favorito, já que a equipe vinha em ascensão. Mas do outro lado havia um Michael Suel impiedoso, que marcou 2 vezes e contou com os oportunismos de Thiaguinho e Gabriel para garantir a goleada por 4-0 no Maracanã. Simões, ainda ele, devolveu para o Michael Suel, entrou na área, Michael Suel fez o toque, é gol! Gol! E o troco vascaíno veio rápido. Dessa vez não valia título, não valia a vaga pra final, nem nada. Era apenas o começo do estadual de 2010. Só que a partida acabou marcando o surgimento de Felipe Coutinho pro futebol e também o retorno de Dodô, agora com a camisa do rival. E foi justamente o artilheiro dos gols bonitos quem abriu o placar, marcando nada menos que 3 gols em apenas 35 minutos. Márcio Careca, contra-ataque, 4 do Vasco contra 3 do Botafogo. Souza, Dodô na cara do goleiro, toquinho por cima, é gol. Depois o massacre Cruz Maltino foi completado com gols de Léo Gago e Felipe Coutinho 2 vezes. Coutinho, Gago Martinelli, Rafael Coelho, devolução, Felipe Coutinho na cara do gol, bateu, é gol. Mas quem riu por último foi o Botafogo, agora liderado por Joel Santana e Louco Abreu, que venceu por 2-0 na final da Taça Guanabara e foi campeão carioca. Por falar em rir por último, o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco em mais 2 oportunidades. Na final da Taça Rio de 2012, vencendo por 3-1. Pro Márcio Azevedo, Abreu tá livre, cruzou pro Abreu, gol! E na decisão da Guanabara da temporada seguinte, agora triunfando por 1-0. Mas aí o Vasco foi lá e respondeu à altura, conquistando 2 títulos cariocas sobre o Clube da Estrela Solitária. Em 2015, vencendo as 2 partidas da final, e em 2016, vencendo a primeira por 1-0 e empatando o duelo de volta. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é Cruz Maltino. Começando pelas conquistas regionais, a gente tem um confronto muito equilibrado, com 24-20 para o Vasco no Campeonato Carioca, que vence também nas taças Guanabara e Rio, com 12-8 e 10-7 respectivamente. Partindo agora para os interestaduais, com vantagem botafoguense, temos o extinto torneio Rio-São Paulo com 4-3 para o Glorioso. Mas no quesito títulos nacionais, aí a vantagem volta para a equipe de São Januário, tanto no Campeonato Brasileiro com 4-2, quanto na Copa do Brasil
com 1-0. Lembrando também que ambos possuem uma conquista de Série B. E por fim, com títulos internacionais, o Vasco se dá melhor mais uma vez, com o Sul-Americano, uma Libertadores e um Mercosul, contra apenas uma Copa Comebol. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 332 partidas, com 143 vitórias do Vasco, 89 vitórias do Botafogo, além de 100 empates, ainda sem contabilizar o duelo do último sábado, disputado no dia 14 de outubro de 2017. Dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E por hoje eu decidi pegar duas decisões estaduais, onde quem perdeu era quem era considerado o favorito. Então sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante que eu separei pra hoje é o da finalíssima do Carioca de 97, quando o Vasco tinha certo favoritismo enquanto o Botafogo chegava pra quebrar alguns tabus estaduais. E de um lado daquela decisão, o Vasco, multicampeão dos anos 90 e que vinha de um tri seguido no Carioca, contra o então campeão brasileiro de 95, mas que não chegava a uma decisão estadual há 7 temporadas. Ou seja, o Vasco tinha tudo pra levar mais um caneco, certo? Que nada. O Campeonato do Carioca de 97 teve 3 turnos antes da fase final, cujos vencedores foram Botafogo, levando os 2 primeiros, e Vasco, vencedor do terceiro e último turno. Com isso, o Glorioso foi com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais na grande decisão. E foi justamente o que aconteceu. Na ida, a vitória vascaína por 1-0, com aquela rebolada do Edmundo, e na volta, o Clube da Estrela Solitária reverteu o placar com um importantíssimo gol de Dimba e ficou com a taça. É grandalhão, hein? Ele se aproveita as cabeçadas. Olha, o Botafogo chegou, bola tá na área, bateu e o gol! Gol da de Dimba! Recebeu, limpou, bateu cruzado, marcou a 33 minutos cravados, um golaço! Alguns anos mais tarde, os dois voltaram a se enfrentar numa decisão estadual, agora no Carioca de 2015, com uma certa inversão de valores, com o favoritismo passando para o lado de General Severiano. Agora quem estava longe das decisões estaduais era o Vasco, que não chegava desde 2003, enquanto o Botafogo conquistou nesse período nada menos que 3 títulos e 4 vices. Mas quando a bola rolou, o Vasco não deu chances ao rival e depois de vencer por 1-0 na partida de ida, o Gigante da Colina começou com tudo no duelo decisivo e voltou a marcar com Rafael Silva. Depois, já na etapa final, Diego Jardel empatou e deu uma sobrevida ao Glorioso, mas Gilberto, já nos acréscimos, definiu o título cruzmaltino. Aqui Lucas, tentou o passe pro meio, linda bola pro Gilberto, a chance do gol! Gol! Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo meio longo aí, mas faz parte porque os dois times têm muita história pra contar. E como é de praxe, aqui no final eu vou deixar as playlists do canal, não esquece, semana cheia de vídeo aí, tem quarta, quinta, domingo que vem tem mais também, e é nóis!